E aí galera, hoje eu queria falar com vocês sobre algo que aconteceu comigo, que foi que um belo dia eu acordei com metade da minha face paralisada. Aqui no lado direito, como vocês podem ver, eu não consigo ter movimentação aqui da face, desse lado. E é um caso comum, paralisia de Bell. Então, na verdade, a face paralisa por alguns motivos, seja estresse, seja choque térmico, inflamação do nervo facial, e volta, tá? Depois de 1, 2 meses volta ao normal. Mas o que aconteceu foi que eu tinha sido aprovado para um trabalho de modelo de fotos da Boticário. 5 dias de foto, e exatamente no domingo, na qual eu ia para Curitiba para começar o trabalho, eu acordo 8h30 da manhã e de repente, meu Deus, não tô conseguindo sorrir. Meu Deus, fui pro espelho, caramba, e agora? Primeira coisa que eu fiz, eu vim correndo pro meu quarto, me ajoelhei aqui na minha cadeira e fiquei, Deus, em nome de Jesus, cura. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura. Deus, tu tem todo o poder, cura, cura, cura. Deus, não pode ser agora, não, bem nesse trabalho, não. E não curou. Continuei com a face paralisada, fui no médico, tal, comecei tratamento, isso faz 2 semanas e meia. Sabe, por mais que eu tenha ficado abatido com aquilo, eu tenha me entristecido um pouco, porque afetou a minha aparência, né, minha vaidade, eu deixei de participar de um trabalho que ia ser muito legal, que me dá um dinheiro para me sustentar bom, eu fiquei tranquilo, eu fiquei muito tranquilo. Porque, de fato, aquilo foi uma circunstância ruim, mas não me impediu de continuar no propósito de Deus pra mim. E sabe o que foi engraçado? Que exatamente 3 dias antes, na quinta-feira, eu postei um vídeo falando sobre propósito, falando que a nossa plena alegria vem de vivermos o nosso propósito e não de circunstâncias. 3 dias depois acontece isso. Mas eu não vim aqui pra ficar falando de paralisia, eu não vim aqui pra ficar me expondo pra você, ai, coitadinho, não sei o que. Não, na verdade eu nem tinha tanta vontade de fazer um vídeo assim, porque eu não consigo me expressar direito, não consigo sorrir. Mas sabe, nessas 2 últimas semanas aconteceram coisas tão incríveis comigo, experiências incríveis com Deus, que eu me senti compelido a fazer um vídeo compartilhando com vocês. E o que eu queria falar, gente, é que teve um dia dessa semana que eu vim pro meu quarto, eu vim ter um tempo de oração, fiquei esparramado no chão chorando por mais de 1 hora, e sabe, o que eu refleti foi, caramba, sabe, faz todo sentido. Isso aqui não me impede de continuar conhecendo a Deus. Isso aqui é uma circunstância ruim, até afeta com a minha vaidade, eu deixei de pegar um trabalho, mas isso aqui não me impede de continuar conhecendo a Deus. E eu comecei a refletir, eu comecei a me lembrar de quando eu tinha 14, 15 anos. Eu lembro que antes de fazer uma viagem missionária para Santa Catarina, onde a gente foi fazer alguns evangelismos e culto lá, eu lembro que na madrugada, antes de ir para a viagem, tinha 8 da manhã, eu fiquei a madrugada, sei lá, até umas 4, 5 da manhã, eu fiquei na sacada do meu antigo apartamento, simplesmente dando salmos para Deus e falando, Deus, eu quero te conhecer, Deus, me mostra a tua face, eu quero te conhecer. E eu comecei a me lembrar daquela época, eu madrugando lá, lendo salmos e querendo mais de Deus. Eu lembro que eu chegava a gritar na sacada, minha mãe vinha pedir pra eu parar, porque eu ficava lá na sacada olhando pro céu e Deus, se revela pra mim, eu quero te conhecer, me mostra a tua face, que nem Moisés. E eu comecei a lembrar daquela fome, e nesse dia aqui, 1 semana atrás, esparramado no chão, eu comecei a pensar, meu, cadê essa fome? Cadê essa fome? Eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso de mais fome por conhecer a Deus, esse é o meu propósito, sabe, isso aqui é uma circunstância ruim, me deixou em casa aqui um tempo, mas eu preciso conhecer a Deus. E eu entendi que nenhuma circunstância é tão difícil que pode te impedir de conhecer mais a Deus. Na verdade, a única coisa que pode te impedir de conhecer mais a Deus é você mesmo. Sendo bem sincero, eu acho que aquilo que pode mais te impedir de conhecer a Deus não são as circunstâncias, ou as tristezas ou o sofrimento, e sim o nosso pecado, e sim a nossa incredulidade. Então, se hoje você vive em uma zona de pecado que está muito difícil abrir mão, sabe, se arrependa, se arrependa. Nada é tão difícil quanto perder tempo de conhecer mais a Deus e de estar mais próximos a Ele. E sabe, tudo isso eu refleti nessa semana, faz todo sentido, porque Deus talvez permitiu que isso acontecesse, porque nessas 2 semanas que eu fiquei assim, eu decidi sair de um trabalho de escritório que eu estava trabalhando, e a minha vaidade foi afetada, ou seja, nessas 2 semanas, todas as minhas seguranças, ou vamos dizer assim, falsas seguranças, eu tive que abrir mão delas. As maiores seguranças de um homem são trabalho, relacionamento, vaidade e às vezes ministério. E nessas 2 semanas eu abri mão de tudo isso. Eu abri mão, até me escondi um pouco, porque eu não podia gravar vídeo, eu não podia participar de alguns eventos ministeriais que eu queria. Mas de fato, Deus é minha única segurança. Então eu abri mão de certas seguranças para que a minha única segurança fosse Deus, para que a minha segurança
segurança de fato fosse conhecer mais a Deus. Então eu queria te incentivar a que a tua única segurança seja conhecer e estar com Deus. Eu queria te incentivar a basear a sua fé, enraizar a sua fé no conhecimento de Deus, que é a única verdade. Porque se nós nos enraizarmos em circunstâncias ou situações, uma hora ou outra vem um vento, vem algo assim, e pode abalar tudo, e nós somos desabados também. Mas se a nossa circunstância, se a nossa fé, ela fica enraizada em conhecer a Deus, aí não pode ser abalada, porque Deus não pode ser abalado. Davi, ele passou pelas circunstâncias mais terríveis, apesar de ser um rei, ele foi traído, ele se sentia sozinho, e eu acho que o grande segredo de Davi era esse, que nada mais importava para ele a não ser conhecer o Deus dele. O propósito dele de fato era conhecer a Deus, a segurança de Davi era conhecer a Deus, era a única segurança dele. De fato, a fé e o coração dele estavam enraizados em conhecer a Deus. É por isso que apesar de muitos erros, apesar de muitos vacilos, ainda assim ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, um homem na qual o coração de Deus se voltava para ele, o coração de Deus batia por Davi. Sabe, um homem na qual o próprio Messias, o Filho do Deus vivo, foi chamado de filho de Davi. O segredo é esse: conheça a Deus, busque conhecer mais a Deus, se afaste e se arrependa de tudo que te impede de conhecer a Deus. Não existe circunstância que possa te impedir de conhecer mais a Deus. A única coisa que te impede de conhecer mais a Deus é você mesmo. É isso, estou me recuperando e eu posso dizer que apesar de ainda estar com a minha face paralisada, ter saído de um trabalho, perdido um trabalho de modelo, me afastado de algumas coisas e tomado algumas decisões, hoje eu conheço mais a Deus do que antes disso aqui. Então eu estou muito bem e eu tenho certeza que eu estou no que é essencial para mim, é o propósito dele. Deus te abençoe. O próximo vídeo que eu quero gravar é um vídeo para a série Razões para Crer, na qual eu quero falar sobre a veracidade da Bíblia. Será que a gente realmente pode confiar na Bíblia? Então acompanha aí, é isso aí, valeu!